Olá, meu amado, minha amada em Cristo, vamos para mais uma palavra. E hoje aqui o Senhor vem mostrando uma pessoa buscando pela justiça de Deus. E Deus, Ele é um Deus justo, Deus fiel. Então, olha aqui o que vem dizendo aqui a palavra no livro de Esdras, capítulo 6, de versículo 12, que diz assim: O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderam a mão para alterar o decreto para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Então aqui havia um governante que era Dário. Dário, ele era o rei aqui nessa época. Dário era um homem escolhido por Deus. Foi Deus que escolheu ele. Se você ler a passagem, o livro de Esdras, né? Você vai ver isso, que o Senhor, ele escolheu Dário para poder governar. Então, uma pessoa que ela é escolhida, ela é guiada por Deus. Porque Deus, ele não vai colocar uma pessoa à frente de um governo para destruir a nossa vida, né? Para destruir a nossa casa, para destruir. Então, quando Deus ele fala de ter alguém à frente do governo, né? Então, você pode levar para a questão do que, ó? Deus ele levantou uma liderança na tua igreja. Deus ele levantou uma liderança não foi para destruir, pelo contrário, Deus levantou a liderança para poder guiar no melhor caminho, né? Deus ele levantou governantes mesmo no país para colocar leis, né? Então, tem pessoas sim que estão no governo e que são pessoas usadas por Deus, né? Temos que parar com esse hábito, que é um hábito da humanidade, né? De jogar a responsabilidade da vida dela na mão dos governantes. Olha, minha vida tá assim porque o governo tá assim, tá assado. Só que, querido, tem muita gente rica, né? E por que as pessoas estão ricas? Porque elas não estão dando a responsabilidade da vida delas para os governantes. Elas estão assumindo as rédeas da sua vida e se posicionando naquilo que elas precisam se posicionar. Então eu vejo muitas pessoas bem-sucedidas porque elas trabalham, porque elas vão atrás, porque elas conquistam, sabe? Elas não ficam olhando para o governo como que tá. Então, tem até um rapaz que ele ficou bem famoso e que eu já li o livro dele, que é bem legal também. É o... Meu Deus. Nossa, agora deu um branco no nome dele. É um nome bem difícil, que ele vendia água. Coloca vendedor de... ensinando a vender água no YouTube, se eu não me engano, aparece ele. Se eu lembrar daqui pro final do vídeo, eu falo de novo sobre ele, né? Mas ele foi uma pessoa que ele vivia o quê? Uma vida medíocre, vivia uma vida escassa, uma vida destruída, sabe? Relacionamento que não fluía pra frente. Ele vivia assim, todo dependendo das outras pessoas. E ele mesmo fala no livro dele que ele era aquela pessoa que ajudava todo mundo, mas a vida dele não andava. Ele não se ajudava, né? Então, até mesmo como foi dito no vídeo anterior, sobre você parar de ser Deus do outro e começar a assumir a responsabilidade da sua vida, né? Começar a carregar a sua própria cruz, para que a sua vida venha fluir. Então, né, aqui ele tá falando, olha, que o Deus que fez habitar, ele tá pedindo a Deus a sua justiça, porque é Deus que vê todas as coisas. Então, irmão, se você tava, que nem foi dito no vídeo anterior, se você tava tentando na força do seu braço porque você queria justiça, você queria que fosse feita a justiça, né? Ao invés de você tentar na força do seu braço, começa a fazer igual o Dário. Ele aqui é um exemplo. Ele é um exemplo de quê? De clamar a Deus a própria justiça. E esperar em Deus. Esperar, né? Que Deus é que justifica. Deus que justifica ele. Então, se você continuar lendo aqui, você vai ver quantas coisas Dário fez, né? Dário fez ali pro povo. Dário foi um bom líder. E aqui dá a impressão que ele tá falando aqui de uma destruição, como se ele fosse uma pessoa ruim, né? Olha só.
O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderam a mão para alterar o decreto para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda pontualidade. Parece até que ele está meio que se vingando, né? Mas olha aqui, olha o decreto. O decreto dele era para que houvesse proteção na casa de Deus. Era a casa de Deus que ele estava protegendo. E uma coisa que Deus mostrou quando eu meditei a primeira vez nessa palavra é o que? Deus, ele não quer que ninguém altere. Quando ele fala aqui, ó, cadê, ó? O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e destruir esta casa de Deus. Tá falando sobre até mesmo a pessoa querer alterar a palavra de Deus, sabe? Se você tá vendo, olha, tem uma pessoa que tá pregando aqui a palavra e tá saindo dessa direção, peça para Deus, Senhor, mostra para essa pessoa, né, a verdade. Se ela tá direcionando errado, né, que o Senhor venha a orientar, salvar aquela pessoa, converter. Por quê? A pessoa, quando ela modifica a palavra para o seu próprio bem, ela acaba quebrando sua cara, passando vergonha, humilhação, né? A palavra de Deus a gente não pode nem tirar e nem acrescentar uma vírgula. Quando eu trago aqui algumas explicações, é para que você tenha a revelação da palavra, mas a palavra ela continua a mesma. Então tem pessoas que para ela fazer o que agrada ao coração dela, né? Ela pega e fala, olha, o dízimo, vou tocar em alguns assuntos, tá? O dízimo é lei. O dízimo não é na graça. Então, quando Jesus veio, a gente não precisa mais dizimar e ofertar. Era no tempo da lei, hoje não precisa mais, né? Porque no tempo da lei o pessoal sacrificava, o pessoal ofertava, né? Para quê? Para ter perdão ali. Então, hoje estamos no tempo da graça. Depois de Jesus, a gente não precisa mais dizimar. Sendo que o próprio Jesus, ele veio para cumprir com a palavra. Ele mesmo diz, eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. Então, ele veio para cumprir cada palavra que foi dita. E ele mesmo chamou a atenção de uns fariseus, né? Eram fariseus e escribas. Ele falou assim, hipócritas, vocês dão o dízimo do endro, do hortelã e do cominho, só que vocês negligenciam a fé, a misericórdia e se eu não me engano, é o amor. Eu não lembro exatamente qual é o terceiro. Só que, olha só, ele tá falando, não basta só. E aí lá ele completa, né? Ele fala, fazer essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então ele tá falando, olha, não basta só você também dizimar e ofertar e você não agir com misericórdia. É justiça, outra palavra. É fé, misericórdia e justiça. São essas três palavras. Então tá lá você sendo agindo com injustiça com as pessoas, sabe? Acusando a pessoa de ter feito uma coisa que ela não fez. Você fez uma conta, mas você não paga. Então isso é injustiça, né? Tá vendo uma pessoa passando necessidade, você até tem condição de ajudar, mas você não tem misericórdia, pelo contrário, tá ali pisando naquela pessoa, falando, tá vendo, você tá passando isso por causa disso, disso e disso, você merece passar por isso, porque você não ouviu, porque você não isso, você não aquilo. Então, não tá agindo com misericórdia, né? E também, às vezes, não tá usando a fé. Tô lá, tô dando dízimo, tô dando oferta, mas não oro, sabe? Não peça a Deus, Senhor, abra as portas para mim, Senhor, envia providência. Deus, ele quer que a gente venha usar a fé, né? E usar a fé é você pedir aquilo que você tá precisando. É você pedir, Senhor, eu tô precisando de cura, me cura nessa área, né? Senhor, eu tô precisando de uma porta de emprego, eu tô precisando de um relacionamento. Mas Deus vai me dar um varão, uma varoa, né? Vou namorar. Sim, se você orar a Deus, se você fizer propósito, você buscar, Deus ele dá, né? Só que aí você tem que estar sempre ouvindo a Deus, não é querer agir do seu jeito. Então aqui ele está falando, olha, não vai modificar a palavra, porque
aqueles escribas e fariseus, eles estavam cumprindo a palavra, mas ela era pela metade, né? Tava cumprindo só o quê? Vou dar meu dízimo e oferta. Essa parte eles estavam fazendo, mas Deus ele não quer só ver isso, ele quer ver a gente por completo. Então nós não podemos modificar a palavra. Outra coisa que colocam também é sobre a questão da sexualidade. Não, que homem pode se relacionar com homem, mulher pode se relacionar com mulher. Mas lê lá o livro de Romanos, se eu não me engano é Romanos 1, que fala sobre essa questão, né? Que as pessoas, elas estavam... Romanos 1 mesmo, fala sobre a depravação, né? Dos homens. Que homens estavam se relacionando com homens e mulheres com mulheres por causa do quê? Por causa da dureza do coração daquela pessoa, né? Eram pessoas que já conheciam a verdade, eram pessoas que no decorrer ali do caminho achou que tinham que se relacionar com outras pessoas. E ele deixa claro que é por conta da dureza do coração, porque a pessoa ela não queria ouvir a Deus, porque ela estava dura ali mesmo. Então você lê depois nessas partes. E aí eu poderia pegar aqui e mudar, né? E Deus ele não quer mudar, né? Tem pessoas que falam, não, Deus ele quer você assim mesmo, tal, né? E aí, para quê? Para encher a igreja, né? E Deus, não é que Deus ele vai te excluir, pelo contrário, né? Ele fala, vinde como estais. Só que através da palavra de Deus, você vai o quê? Vai modificando, você vai se convertendo de fato, de verdade. Você vai deixando aquilo que que não vai te fazer bem. Tanto que tem uma igreja que ela trabalha muito com esse público, pessoas homossexuais, né? Deus ele deu ali para aquele líder essa orientação e ele ajuda, né, pessoas que veio até do tráfico. Tráfico. É porque eu trabalho com tráfego de internet, né? Então, o tráfico, né? Tem pessoas que vêm do tráfico, que é homossexual, que se prostitui, né? Pessoas que estavam ali na obra de magia negra, né? Então, eles têm esse trabalho de quê? De ajudar essa pessoa a ser restaurada, a ter sua identidade de volta, sua identidade de homem, de mulher, né? Porque Deus não errou na criação. Quando Deus formou você, ele não errou. Ele sabia exatamente que ele formou você homem ou que ele formou você mulher, que eu não sei, né? Cada um tá aqui ouvindo. Eu sou mulher, fui formada como mulher. Então, foi essa forma. E Deus não errou quando me formou. Do mesmo jeito que ele não errou quando formou você. Ele não errou na sua sexualidade. Então eu vi até mesmo, né, essa igreja fazendo obra, tinha pessoa ali que era Miss Universo, né, um homem ali, Miss. E aí, depois que aceitou Jesus, que entendeu, né, sobre a palavra da salvação, essa pessoa decidiu, ninguém obrigou ela, ninguém oprimiu, foi ela mesma que decidiu, porque ela teve encontro verdadeiro com Deus. Porque quando você tem encontro verdadeiro com Deus, querido, você tem de volta tudo aquilo que você perdeu, né? Então, ele foi lá, tirou os seios, porque tinha colocado os seios, né? Tava com silicone, cortou o cabelo, começou a se recolocar na sociedade como um homem, né? Tem até mesmo um testemunho de uma moça também. Uma moça que ela era jogadora, se eu não me engano, era jogadora, né? Ela começou a se relacionar com a mulher e aí ela se converteu, tudo. Hoje ela tá com 2 filhos, né? Acho que o bebê dela acabou de nascer, um deles, e tá casada, né? Mas foi o quê? Ela teve um encontro com Jesus. Ela conta a história dela, eu só tô contando aqui o que eu ouvi dela, né? Não tô aqui... Então, por quê? Ela conheceu a verdade. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, aqui, essa pessoa que eu li hoje, né, que é o Dário, ele tá falando que, olha, para não mudar o decreto de Deus, né, não mudar a palavra de Deus. Então, não querer mudar a palavra para poder só minha vida ser beneficiada, não. A minha vida que tem que se encaixar na palavra de Deus. Então Deus está falando, sai do adultério, eu saio, sai da prostituição, eu saio, sai da bebedice, eu saio, sai da fofoca, eu saio, sai da mentira, eu saio, sai do roubo, eu saio. Então eu tenho que sair daquilo que Deus está falando,
para de roubar minha casa nos dízimos e nas ofertas. Está lá em Malaquias 3:10, né? Malaquias 3, que 10 ele fala para levar, né? A casa do tesouro e fazer prova de Deus, né? Então, para de roubar Deus nos dízimos e nas ofertas. Seja fiel. Então, se Deus ele tá falando, olha, não queira mudar meu decreto, não queira mudar minha palavra para poder a sua vida ser mais leve, você não vai ter resultado do mesmo jeito. Então, para de querer enganar Deus, que não tem como enganar, querido. E você tá só se enganando. Se você tá tá ouvindo a palavra e tá modificando ela, né? E se tem alguém que tá modificando, aqui como o Dário disse, ele clamou a Deus justiça. Senhor, então, tô mudando aqui tua palavra, pai, eu tô vendo que não tá batendo. Senhor, faz justiça para que outras pessoas não sejam enganadas. Em nome do Senhor Jesus. E quando você pede justiça, você pede para Deus justiça. Não é você querer ensinar a Deus como fazer. Quebra aquela pessoa, tira ela, faz ela passar vexame. Não, isso aí você tá amaldiçoando os outros, né? Mas é clamar justiça. Ele aqui, ele pediu justiça a Deus, né? Ele pediu justiça para Deus, para que Deus fosse justo, para que vidas não fossem prejudicadas e que a casa de Deus fosse mantida de pé. Então, Deus ele zela pela sua casa e Deus ele zela pela sua palavra. Amém? Então, se você tá em uma casa que você tá vendo, olha, tá indo contra, né? Tá indo contra a palavra de Deus. Tá lá as pessoas adorando imagens, estão adorando o profeta, porque às vezes você tá numa igreja evangélica que ela não tem imagem de escultura para você adorar. Só que tem pessoas que adoram o pastor, né? Não, é que o pastor é o cara, não sei o que, eu gosto muito dele, né? É aquela pessoa que fica ali, só falta lamber os pés da pessoa, né? Tá com idolatria. E Deus, ele fala sobre idolatria, tá no Salmos, meu Deus do céu, 115 e 116, se eu não me engano, tá sobre a idolatria, né? Então Deus, ele é contra a gente idolatrar quem seja. Então, tanto que eu sempre deixo claro, olha, eu tô aqui somente como instrumento de Deus, porque a obra quem faz é Deus, quem salva é Deus, quem cura é Deus, eu somente sou um instrumento para passar o comando de Deus, para passar a orientação, porque Deus ele não quer ver você perdido. Deus ele quer que você se encontre na vida. Deus ele quer você com uma vida próspera e abençoada, tendo a sua própria identidade, sabendo quem você é exatamente, sabe, fazendo com que você seja grata a quem você é, porque Deus ele não errou quando te fez. E você não foi achado na lata do lixo para você pegar e ficar se perdendo com besteira, sabe? Prejudicando sua própria vida. Pelo contrário, você é um filho, uma filha amada de Deus. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Pode a sociedade, pode o homem dizer o que for, sabe? Porque a sociedade muitas das vezes quer te excluir, dizer que você é isso, você é aquilo, apontar seus erros, sem saber a história que você carrega. Mas Deus, ele sabe de cada história que você tem e ele não te excluiu. Ele te aceita assim como você está. Só que quando nós estamos na presença de Deus, não tem como a gente não modificar. Porque a gente começa a entender que daquele jeito que a gente agia não tá dando mais certo. E que do jeito que Deus está ensinando, esse sim vai prosperar, né? Então, é isso que Deus ele quer ensinar para você. Tá bom? Deus ele não é carrasco e Deus não é um dominador que quer dominar a tua vida. Pelo contrário, ele te dá o livre-arbítrio. Ele te ensina o caminho. Lá em Mateus, ele fala, olha, tem as duas estradas, né? Tem dois caminhos. Tem um caminho que é estreito, que vai te levar à vida eterna, e tem um caminho que é largo, mas que vai te levar à destruição. Você pode escolher, mas ele deixa claro a cada caminho o que leva. Mas a escolha ela é sua. Então hoje aqui Deus está trazendo essa palavra para quê? Para que você clame a justiça de Deus, para que você viva a misericórdia e a graça de Deus, né? Porque Deus ele faz justiça sim na nossa vida. Só que você também não modifica a palavra. Não queira colocar a palavra, né, somente para que a sua vida seja mais leve. Porque muitas das vezes a gente sim precisa abrir mão de algumas coisas, né? Tem renúncia, essa é a palavra que eu estava tentando lembrar aqui. Muitas das vezes a gente precisa renunciar. Eu precisei renunciar a Eva adúltera.
Eu precisei renunciar a Eva prostituta, que se prostituía. Eu precisei renunciar a Eva alcoólatra, porque eu bebia. Eu precisei renunciar a tudo isso. E que não era a Eva em si, né? Mas eu estava com uma visão deturpada de quem eu era. Eu não sabia exatamente quem eu era. Eu tive a minha identidade devolvida através do Espírito Santo de Deus, através de terapias, através de autoconhecimento, né? Deus, ele me devolveu a minha identidade. Foi unindo a fé com a fé, né? O meu espiritual com a medicina, né? Com os estudos. Então, Deus, ele me ajudou. E ele também vai te ajudar, tá bom? Sair do lamaçal de pecado. Diz a palavra de Deus que ele tira, né, o homem do monturo, que é um monte de lixo, e faz se sentar em trono de príncipe. Eu vivia no monturo. Era um lixão tremendo. Principalmente um lixão emocional que eu carregava, né? E Deus, ele foi limpando e continua limpando, que eu tô no processo ainda, né? Tô no processo de purificação, de limpeza, e que Deus venha nos ajudar cada dia mais, né? Então, esta é a palavra de hoje, né? Que você venha a pedir para Deus a justiça na área que você está precisando. Você está vendo pessoas, sabe, deturpando a palavra, modificando para o seu próprio agrado. Peça para Deus justiça, né? Que Deus, ele venha fazer a justiça dele. Senhor, o Senhor é Deus fiel para fazer justiça aqui. Faz justiça nesse ambiente, para que eu esteja num ambiente purificado. Ou me muda de lugar, se esse lugar aqui já não está sendo conivente com o que o Senhor tem para minha vida, né? Porque se está sendo um ambiente, você está numa igreja que está ali as pessoas aceitando prostituição dentro da igreja, está aceitando coisa errada, que vai contra a palavra de Deus, né? O aconselhável é você se mudar de ambiente, para que você esteja numa casa que seja realmente direcionada por Deus e que vá te levar à vida eterna, e não só a vida eterna no sentido de salvação, mas que você tenha salvação aqui na terra hoje também, no sentido de ter uma vida próspera, né, de ter uma família saudável, tá bom? Então, essa é a palavra de hoje, tá bom? Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vi que tem muita gente chegando nova aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, né? Que você venha curtir, compartilhar essa palavra com quem você ama. Continua aí acompanhando os vídeos. De segunda a quinta-feira temos o nosso devocional diário aqui. Esses dias tive que dar uma paradinha, né, nos vídeos. Fiz poucos na semana, mas fiz porque tava aí fazendo uma obra, né? Tava pintando, fazendo uma reforma grande e não deu tempo mesmo de fazer os vídeos. Mas graças a Deus já passou, né? E aí eu tô aí me posicionando novamente com o nosso devocional diário, tá bom? Então, e você que ainda não é inscrito, que chegou aqui hoje, se inscreva, para que toda vez que eu subir, né, o vídeo novo, você seja notificado. Ativa até mesmo o sininho de notificação, porque às vezes o vídeo não chega até você, mas quando você ativa o sininho de notificação, ele vai chegar sim, tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, que você tenha um excelente dia.